Imagine um poder capaz de destruir cidades inteiras e outro capaz de abastecer o mundo por milhares de anos sem poluir. Um é o nosso passado e o outro pode ser o nosso futuro. Mas você sabe qual que é a diferença entre fusão e fissão nuclear? Hoje você vai descobrir as verdades por trás das forças mais poderosas do universo. E prepare-se, o que parece ciência é uma disputa quase filosófica. Quando você ouve a palavra nuclear, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Explosões, riscos, usinas. Eu sei, a energia nuclear não tem lá uma fama muito boa. Mas na verdade existem dois tipos de reações nucleares e por natureza elas são quase opostas. Vamos começar pela mais conhecida, a fissão nuclear. Fissão significa divisão. Na física é quando um núcleo atômico muito pesado, como o urânio 235 ou o plutônio 239, se parte em dois pedaços menores. E esse processo libera uma quantidade colossal de energia, além de nêutrons durante o processo. E esses nêutrons, por sua vez, podem ocasionar novas fissões. É o que chamamos de reação em cadeia. E foram essas reações que permitiram a criação das primeiras bombas nucleares, como a que destruiu Hiroshima em 1945. Mas também deu origem às usinas nucleares, que ainda hoje fornecem cerca de 10% da eletricidade do mundo. A fissão é extremamente eficiente, porque com uma pequena quantidade de material você consegue gerar uma quantidade colossal de energia. Só que existe um pequeno problema: os resíduos. O lixo radioativo gerado por essas reações pode continuar perigoso por milhares de anos. Além disso, há riscos de acidentes graves. Basta lembrar de Chernobyl em 1986 ou Fukushima em 2011. Em ambos os casos, falhas no controle da fissão levaram a consequências devastadoras. Mesmo assim, a fissão continua sendo usada em mais de 30 países, justamente por sua capacidade de gerar energia sem emitir gases do efeito estufa. O funcionamento de um reator de fissão depende do controle preciso da reação em cadeia. E para isso, utilizam-se barras de controle que absorvem nêutrons e evitam que a reação se torne explosiva. O calor gerado pela fissão aquece a água, que por sua vez vira vapor e movimenta turbinas geradoras. Ou seja, o princípio é o mesmo de usinas térmicas, só que sem combustíveis fósseis. Contudo, a construção e a manutenção de usinas nucleares são caras. Além disso, os resíduos precisam ser armazenados com segurança por centenas ou milhares de anos. Esse desafio lógico e ambiental é um dos principais argumentos contra a expansão da fissão como fonte energética. Ainda assim, há países que apostam fortemente nela, como a França, Rússia e a China. Outros, como a Alemanha, optaram por reduzir ou eliminar suas usinas nucleares após acidentes. A fissão é uma faca de dois gumes, poderosa e eficiente, mas também potencialmente perigosa. E por isso, a busca por uma alternativa mais segura e limpa nunca parou. A fusão é o oposto da fissão. Em vez de dividir, ela une. Dois núcleos leves, geralmente isótopos de hidrogênio, o trítio e o deutério, se fundem para formar um núcleo mais pesado, como o hélio. E nesse processo, uma quantidade ainda maior de energia é liberada. É esse tipo de reação que acontece no interior do Sol e no interior das estrelas. Elas brilham há bilhões de anos graças à fusão nuclear. Em teoria, se conseguíssemos dominar esse tipo de reação aqui na Terra, teríamos acesso a uma fonte quase ilimitada de energia limpa. A fusão não gera os mesmos resíduos perigosos da fissão, e como não depende de uma reação em cadeia, o risco de acidentes catastróficos é muito menor. Mas aqui já temos um grande desafio. Recriar as condições do interior de uma estrela não é nada fácil. São necessárias temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius, além de um sistema capaz de conter esse plasma super quente sem deixar que ele toque nas paredes do reator. Hoje, cientistas usam estruturas chamadas tokamaks e stellarators para controlar essa reação. E embora já existam avanços significativos, ainda não conseguimos gerar mais energia do que consumimos no processo. Mas mesmo assim, a corrida pela fusão ainda continua, e os resultados mais recentes indicam que estamos cada vez mais perto de alcançar esse objetivo. O combustível da fusão pode ser retirado da água do mar, o que garantiria recursos praticamente inesgotáveis. Só o deutério é suficiente para abastecer o planeta por milhões de anos. Além disso, os subprodutos da fusão são muito menos perigosos. Nada de lixo radioativo durando milênios. Há décadas, essa energia é vista como o santo graal da física, e os investimentos bilionários ao redor do mundo mostram que muitos acreditam no seu potencial. A fusão também poderia ser usada para impulsionar espaçonaves, abrindo caminho para viagens interplanetárias mais rápidas
caras e eficientes. Projetos como ITER, o JET no Reino Unido e o NIF nos Estados Unidos são exemplos da escala global dessas pesquisas. Nos últimos anos, pela primeira vez, cientistas conseguiram alcançar o chamado ignition, ou ignição em português, onde a energia liberada superou a energia absorvida pelos combustíveis. Foi um passo pequeno, mas um avanço simbólico e promissor. A fusão pode ser o futuro, mas ainda é uma promessa em construção. Vamos comparar essas duas reações lado a lado para entender melhor suas diferenças. A fissão quebra núcleos pesados como urânio, liberando energia e resíduos radioativos. Já a fusão junta núcleos leves, como o hidrogênio, e libera muito mais energia com muito menos resíduos. A fissão é uma tecnologia madura, usada comercialmente há décadas. A fusão, por outro lado, ainda está em fase experimental, mas tem um potencial muito maior. Em termos de segurança, a fusão também leva vantagem. Como não há reações em cadeia, o processo é mais controlável. Já a fissão pode sair do controle se não for bem monitorada. E tem mais, o combustível para a fusão, basicamente derivados da água do mar, é muito mais abundante do que o urânio ou o plutônio usados na fissão. Mas apesar dessas vantagens, a fusão ainda enfrenta enormes desafios técnicos. Por isso, enquanto ela não se torna viável, a fissão segue como uma das principais fontes de energia de base no mundo. Ambas têm seu papel, ambas têm riscos e benefícios, e o equilíbrio entre elas pode ser a chave para o futuro energético do planeta. A fissão requer constante vigilância e protocolos de segurança extremamente rigorosos. Qualquer falha pode significar desastre. A fusão, mesmo em caso de falha, tende a desligar automaticamente. O plasma esfria e a reação cessa. Isso a torna mais segura. Os custos de implementação também diferem. Usinas de fissão são caras, mas já viáveis. Já a fusão, por enquanto, são investimentos bilionários, só que na área de pesquisa. No quesito impacto ambiental, a fusão praticamente zera a poluição e o risco de contaminação radioativa. Por outro lado, a fissão ajuda na transição energética, já que emite muito menos CO2 e fontes fósseis. Já no ponto de vista estratégico, dominar a fusão pode colocar um país na liderança energética global. E há quem defende que o futuro ideal pode combinar as duas, usar a fissão de forma segura enquanto a fusão amadurece. Talvez não seja uma batalha entre as duas, mas uma aliança temporária. Os cientistas estão cada vez mais próximos de controlar a fusão nuclear. Projetos como ITER na França ou o reator chinês EST, conhecido como o Sol Artificial, já conseguiram manter a fusão por alguns segundos. Pode parecer pouco, mas é um marco histórico. A meta agora é conseguir gerar mais energia do que se gasta para iniciar e manter a reação. Esse ponto é conhecido como break-even. E quando isso acontecer, a revolução energética estará ao nosso alcance. A fusão tem tudo para ser a energia do futuro, limpa, segura e abundante. Imagine um mundo sem carvão, sem petróleo, sem emissões de carbono, movido apenas pela mesma energia que alimenta as estrelas. Mas até lá ainda temos um caminho longo pela frente. São necessários bilhões em investimentos, anos em pesquisa e principalmente cooperação internacional. Enquanto isso, a fissão continua como nossa principal fonte de energia nuclear e talvez por um bom tempo elas coexistam, uma sustentando o presente, a outra preparando o futuro. Governos, empresas e instituições acadêmicas estão apostando alto na fusão, com centros de pesquisa de ponta espalhados por todos os continentes. O desenvolvimento de novos materiais resistentes ao calor extremo e campos magnéticos cada vez mais poderosos são passos fundamentais. Há também o desafio de treinar profissionais capacitados para operar essas futuras usinas. O Brasil, por exemplo, já participa de pesquisas internacionais e possui programas e universidades focados em fusão. O domínio da fusão pode mudar completamente a geopolítica global, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e redistribuindo o poder energético. Além disso, ela pode acelerar a transição para uma economia verde, ajudando a combater as mudanças climáticas de forma decisiva. Mas para isso é preciso de paciência, persistência e investimento contínuo. E é claro, acima de tudo, é preciso acreditar no poder da ciência para transformar o nosso mundo. Então agora que você já sabe a diferença entre fusão e fissão, me conta, qual você acha que deve ser o caminho da humanidade? Energia limpa a qualquer custo ou segurança acima de tudo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curte esse vídeo e se aprendeu algo novo, é claro, se inscreve aqui no canal para continuar essa jornada com a gente.
A gente se vê no próximo vídeo. Falou! Ah, e lembre-se sempre, aqui tem ciência.